Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre algumas ferramentas que eu utilizei no meu processo de superação da ansiedade. Só que eu vou falar de uma maneira por alto e nos próximos vídeos eu vou falar detalhadamente, não detalhadamente, mas o mais profundo que eu consegui num vídeo não muito comprido, cada uma delas. Quem acompanha meu Instagram já leu alguns relatos desde o início do meu processo de superação. E cito a meditação como a primeira ferramenta que eu entrei em contato, assim, que foi muito interessante, que a pessoa que é ansiosa, eu falo ansiosa, não é condição, tá? Mas que fica ansiosa o tempo inteiro, que não sai desse processo e fica apegado a ela. Foi a primeira ferramenta que entrei em contato, né? E a mente, ela o tempo inteiro tá trabalhando muito, né? Gastando muita energia com vários pensamentos simultâneos. Você tá tomando várias decisões, você tá preocupado com coisas do ano que vem. E a meditação, ela dá um break. Ela te traz para o momento presente, onde nada daqueles pensamentos pode vir a ser resolvido. Então, você sai de tudo e entra só no seu corpo, aqui e agora. Quando você entra em estado meditativo, você se percebe. E o ansioso, ele não se percebe porque ele está o tempo inteiro percebendo vários estímulos, ao mesmo tempo tentando absorver cada um deles, né? Então, na meditação eu aprendi que a fuga, no sentido positivo, do som e do ruído constante da mente ansiosa é ali, no momento de meditação, onde você centra e entra dentro do seu corpo, volta para o seu corpo daqui e de agora, e é só o que importa, é a sua respiração, fica consciente e você sente o seu corpo e começa a entender melhor como é que ele está funcionando naquele momento, porque a gente meio que negligencia ele quando a gente é ansioso, né? Quando a gente está ansioso. E a meditação, ela me mostra aonde eu quero chegar quando eu estou numa fase ansiosa. Você sabe onde você quer chegar, porque quando você meditou, era onde você queria estar, né? No silêncio, na paz interior. Então a ansiedade, a meditação, ela te leva para onde você quer estar, que é para o seu corpo, para o seu íntimo. Paralela à meditação, eu aprendi a regressão a vidas passadas. Fiz uma vivência com o terapeuta de Natal e a regressão me fez acessar, por exemplo, quando eu fiz a vivência, eu voltei para um momento onde eu perdi o meu amor próprio, pelo que eu me lembre. E foi muito interessante porque na época eu estava num relacionamento bem conturbado na minha cabeça, porque é só na sua cabeça isso. O relacionamento em si não é conturbado. Conturbado é como funciona a cabeça dos indivíduos envolvidos, né? E quando eu fiz o processo de regressão a vidas passadas, eu limpei uma lembrança de vidas passadas que estava operando e me trazendo muita ansiedade no meu relacionamento, que era o amor próprio. E foi muito interessante, porque no mesmo dia que eu fiz essa terapia, o meu namorado na época percebeu. Ele fez, caraca, já tomou uma decisão diferente hoje. Foi muito interessante. Existem muitos traumas que nós temos da nossa infância e de vidas passadas que nos estimulam muito a ansiedade. E nós não sabemos, porque está no inconsciente, né? Na parte da nossa mente que nós não acessamos porque nós não queremos. Ai, meu Deus, esse alarme desse carro. Deus, obrigada. E aí, quando, passando um pouquinho, eu conheci o retiro espiritual, que eu passei uma semana. Eu estava no nível máximo de ansiedade, eu estava achando que ia ficar louca, e eu resolvi fazer um retiro espiritual para silenciar a minha mente. Nesse retiro,
A gente fica muitos dias, uma semana, muitos dias meditando mais de uma vez por dia, comendo vegetariano. Então, assim, a gente fica muito flutuando. E foi meditando muito, né? Então a gente meditou muito, foi a ferramenta que a gente mais usou. E chegava um ponto do curso, do retiro, que a gente aprendia a fazer leitura de aura. E essa foi uma ferramenta muito importante no meu processo de superação da ansiedade, porque ela me permitia tocar a energia daquele pensamento denso que estava no meu campo energético e limpar e me livrar daquela ansiedade que aquilo estava me causando. Por quê? O ansioso, ele tem muitos pensamentos bagunçados e cristalizados na sua aura, porque pensamentos são energias. Quanto mais você pensa naquilo, com paranoia, com insistência, com medo, com tudo, que você bota energia naquele pensamento, naquela lembrança, aquilo vai ficando tão cada vez mais material, você vai trazendo do campo energético, que era só pensamento, e começa a cristalizar para a sua vida material. Quanto mais você insiste naquele pensamento, mais denso ele fica e te influencia cada vez mais. Isso vai fazer com que você atraia mais daquele pensamento, até de maneira material, como a lei da atração, por exemplo. Isso pode se transformar num câncer, numa coisa física, né? Num tumor, sei lá. E a leitura de aura me permitia acessar esse pensamento, essa energia, de uma maneira que nem conscientemente eu conseguia ler. Então eu lia essa energia da minha aura. E a leitura de aura, quando você lê aquele pensamento, você move aquela energia e limpa, porque a intenção da leitura é essa. Então, sempre que eu entrava numa lembrança ou num problema que me deixava acelerada e ansiosa, eu lia e aquela agonia saía do meu corpo. E isso me ajudava nos momentos de tensão, de uma maneira sabe, eu não sei nem explicar o alívio que dá. E fora a leitura de aura, os mantras me acompanharam durante um longo período do início do meu processo. Eu passei 6 meses, era a única coisa que eu ouvia, era mantra. Eu passei 6 meses, eu não ouvia nem a abertura do jornal nacional, porque nem televisão eu assistia, eu me fechei mesmo para as coisas negativas. Você liga a TV, se você deixar, escorre sangue, né? Então eu não assistia, não ouvia mais nada do que eu ouvi. Beyoncé, David Guetta, tudo eu tirei, e era só mantra, de manhã, tarde e noite. Se eu precisasse ouvir alguma coisa, era mantra. E depois do período que eu passei só ouvindo mantra, foi interessante, porque foi quando eu percebi que eu tinha limpado de mim 80% do meu problema com a ansiedade, né? Eu digo problema porque a ansiedade, ela é normal, ela tá na sua vida, no seu dia a dia. Mas o meu problema, a minha fixação pela ansiedade e a minha aura sobrecarregada de pensamentos cristalizados, né? Eu limpei muita coisa nesse período de mantras. Então, o mantra foi uma das ferramentas mais fortes que eu utilizei durante o máximo de tempo, né? 6 meses seguidos, eu limpei minha aura fortemente, com muita meditação, muito mantra, muita leitura de aura. Uau, gente, foi uma coisa louca. Depois, eu passei 24 anos da minha vida num processo de apego à ansiedade. Essa é uma expressão muito boa, que surgiu agora. De apego à ansiedade, e eu passei um ano para chegar, um único ano, depois da decisão que eu tomei de superá-la, eu passei um ano só para chegar ao nível satisfatório que eu queria. Só que eu tive que abrir mão de muitas coisas. O processo de superação da ansiedade é um processo de abrir mão de pessoas, abrir mão de hábitos, abrir mão de sentimentos e emoções, abrir mão de locais, abrir mão de decisões, Gente, o ansioso, ele se apega a pensamentos, e é isso que
deixa a nossa aura cada vez mais carregada de lixo energético. E todas essas ferramentas que eu utilizei são ferramentas de limpeza energética. Então, fora a decisão que eu tomei no início de que a partir de hoje é tudo ou nada, então eu escolho tudo. Fora essa decisão, o resto foi tudo energético. A partir do momento que eu pude me livrar de toda aquela energia cristalizada, eu comecei a me olhar como um ser pensante, consciente e adaptar minha vida a uma vida saudável, a ver os meus hábitos. Mas era isso aqui que me acelerava, vamos consertar. Inteligência emocional, que é a base de tudo. A base de tudo, porque superar a ansiedade é uma coisa do momento, que a ansiedade você vai ter pro resto da vida, é normal. Mas você tem que ter inteligência emocional, desenvolvê-la. Desenvolver a inteligência emocional para que você sempre saiba lidar com ela. E não só com ela, mas com qualquer tipo de sentimento. Porque a gente supera a ansiedade, mas a gente tem muita coisa no nosso inconsciente que precisa ser trabalhada. Nós temos problemas nos nossos relacionamentos, várias crianças feridas de quando você nasceu, problemas com o pai que rejeitou, a mãe que voltou, que teve que dar para a avó, que a avó criou porque teve que se ausentar, tal. A criança, ela passa por vários estados de ruptura, de separação, e que mais na frente isso vai refletir muito nos relacionamentos, no complexo de inferioridade, de abandono, enfim. Toda criança passa por isso e mais na frente ela precisa ter consciência desses processos e limpá-los, porque isso causa muita ansiedade nas pessoas. Desenvolver a inteligência emocional eu desenvolvi porque eu tive a ajuda de processos energéticos que me fizeram ter sanidade para estar consciente e poder olhar para mim de maneira sábia. Porque antes disso é só um monte de lixo, você não consegue focar em si mesmo. Sua energia fica difusa em vários ambientes e decisões e situações diferentes que não precisam da sua energia. Então, essas foram as principais ferramentas, né? A inteligência emocional, a meditação, a terapia de vidas passadas, não só de vidas passadas, mas a regressão em si, a leitura de aura, meu Deus, e os mantras foram a base de tudo. E tudo está contido na decisão de que eu abro mão desse apego com a ansiedade. A partir de hoje, eu sou responsável, literalmente, por este processo. Então, quem decide se estarei curado ou não, sou eu. E foi assim que tudo começou. A partir de hoje, se você ainda não tomou essa decisão, mesmo depois do primeiro vídeo, eu proponho que você avalie o seu hoje, o seu estado mental e sinta se está nesse processo, se está podendo tomar essa decisão, se está pronto. Porque os próximos vídeos vão ficar cada vez piores, tá? Vamos falar de resolução. E tudo só depende de você. Não é nada nem ninguém que pode fazer isso por você. E eu falo isso com muita garantia, com muita confiança no que eu estou dizendo, porque eu passei pelo processo, ok? Então até a próxima, espero ter ajudado. Envie esse vídeo para quem você acha que precisa entrar com você nessa jornada e curte para eu saber que ele foi relevante e que eu devo continuar postando para vocês, tá certo? Namastê!